Pai, te agradecemos, ó Pai, pela sua presença em nosso meio. Te agradecemos, ó Pai, porque no Senhor nós podemos nos aprofundar. Nós podemos, Paizinho, ter uma intimidade a mais contigo. Assim, Senhor Deus, como diz a sua palavra, ela se descreve como um rio que cura, um rio que limpa, um rio que restaura. Uma coisa, Paizinho, interessante, Paizinho, de nós pensarmos nisso, é que um rio, ele se molda aquilo que ele está passando. Ele se molda pelas colinas, ele se molda pelos vales. Assim, Senhor Deus, como a sua palavra em nossos corações. Não existe, Senhor Deus, nenhuma pessoa, Senhor Deus, que tenha um coração, ou então uma história tão única, que a sua palavra não possa alcançar. O Senhor, Senhor Deus, atinge, Senhor Deus, do mais rico ao mais pobre, Senhor Deus, daquele, Senhor Deus, que teve a história mais triste, a história mais feliz. O Senhor, Senhor Deus, toca os nossos corações e nos faz únicos em Ti. E por isso, Paizinho, nós te agradecemos. Que o Seu Santo Espírito aqui neste lugar, Paizinho, Ele possa ser dessa maneira. Ele possa ser fluido, Ele possa ser dinâmico, Ele possa falar, Senhor Deus, a cada coração, Senhor Deus, da maneira que o Senhor quer nos ensinar, da maneira que o Senhor quer nos envolver. Então essa é a nossa oração, Paizinho, aqui nessa noite. Nos envolva, Paizinho, com a sua presença, Senhor Deus, a partir, Senhor Deus, do que nós somos, para que a partir disso o Senhor possa nos transformar para o que o Senhor quer que nós sejamos. Precisamos de Ti, Jesus, somente de Ti. E que neste lugar aqui o Senhor possa ser presente, real e poderoso. No nome do Seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Gostaria de convidar você a se colocar de pé neste momento, para que nós possamos adorar o nome do nosso Senhor, para a honra e a glória dEle. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar, que eu quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas, eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor, fonte inesgotável é o Senhor Jesus. E existe um rio, Senhor, que flui do Teu amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. E por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar,
Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és essa fonte, Pai, de águas vivas. Essa fonte, Pai, que transforma onde passa. Assim, Senhor, como diz a sua palavra, Senhor, do seu templo sai, Senhor, um rio de águas vivas. Um templo que flui, e nesse rio nós devemos mergulhar. Devemos, Paizinho, estar, Senhor, submersos por ele. O Senhor, Senhor Deus, transforma as nossas vidas, Pai. Por isso, Pai, queremos nos render, pois somente em Ti nós encontramos vida. Encontramos, Paizinho, a paz genuína. Encontramos, Senhor Deus, um Espírito Santo que convence as nossas vidas. Por isso queremos mergulhar. Queremos, Paizinho, estar cheios de Ti, para que a Sua glória possa ser transbordada em nossas vidas. E queremos exaltar o Senhor aqui, Jesus. E ao Teu nome clamarei, somente a Ti, Jesus. Queremos declarar que guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. E ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Tu és meu. Você pode orar ao Senhor. Teu nome e cante. clamarei, Vamos cantar. e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Obrigado, Jesus, por essa certeza que nós temos. Somos do Senhor. Tua palavra diz que somos ovelhas do Teu rebanho. O Senhor cuida de nós. Ninguém, Senhor, nos arrebatará das Tuas mãos. Nós estamos bem seguros no Senhor. Ainda, Senhor, que as ondas, ó Deus, venham contra nós, como diz o Salmo 46, Senhor. Ainda, Senhor Deus, que a terra trema, rujam os mares. Senhor, ainda que venha a tormenta, nós não temeremos, porque estamos bem seguros, firmados no Senhor. O Senhor, Deus, é um Deus zeloso, que cuida, que guarda, que protege. Ó Senhor, e o Senhor mostrou isso declaradamente, Senhor, ao enviar o Seu Filho para morrer por nós.
e nos dar a segurança da salvação eterna. A nossa fé está firmada no Senhor que tudo vê, que tudo pode, no Senhor, Deus, que opera milagres, maravilhas. Sim, Senhor, nós cremos em Ti. Nós cantamos, Senhor, essa canção como uma declaração de fé ao Teu nome, Senhor, ao Teu nome, Senhor. Sim, meu Deus, nós clamamos o Teu nome nessa noite, o nome de Jesus. Que o nome de Jesus seja exaltado, engrandecido. Ah, Senhor, traz-nos a consciência, a convicção do poder do Teu nome, do poder da Tua glória, do poder da Tua presença. E guia-me para que em tudo em Ti confie, sempre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Aleluia, se esse é o seu desejo, expressa isso agora com suas palmas, exaltando, glorificando, engrandecendo o nome do Senhor. Essa canção é tão bela, meus queridos, tanto, é um medley, né? Tanto o início quanto esta, duas canções numa só, que nos levam a entender que o Senhor é uma fonte inesgotável. O Senhor é uma fonte inesgotável. Há sempre mais do Senhor para aprendermos, para conhecermos e para sermos cheios dele. Amém, queridos? E eu tenho certeza que Deus tem algo novo para nós nessa noite. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Mas nós estamos num culto, e no culto a gente oferece algo a Deus. Então você veio aqui nessa noite para oferecer algo ao Senhor. Oferecer a sua oração, a sua adoração, o seu louvor. Você pode agora também oferecer a Ele o seu louvor financeiro. Eu quero te convidar a fazer isso nesse instante, quando cantarmos a próxima canção, a adorarmos ao Senhor com os nossos recursos. Tudo é dEle, tudo provém dEle, tudo é para a glória dEle. Amém? A sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, seu dinheiro, tudo é dEle e tudo é para a glória dEle. Tudo isso aqui é dEle, tudo é para a glória dEle. Nós vamos reconhecer isso e declarar isso com esta atitude. Se você desejar, quiser participar desse momento, entendendo a vontade do Senhor para nós, faça isso com alegria, através dos seus dízimos, suas ofertas, em o nome de Jesus. Você pode trazer os envelopes aqui à frente, nas urnas, ou através do seu aplicativo. Amém, queridos? Vamos com alegria e gratidão, enquanto cantarmos a próxima canção. Nessa noite, ao único Rei, amém? A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. A Ele o louvor, somente a Ele. E Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre. Amém. Pra declarar um só povo a
gerações. Teu é o reino e o poder, pra sempre, amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. O Rei, tu és o Rei. O Rei, tu és o Rei. Queremos te exaltar aqui nessa noite, Pai, pois tu és o único digno, o único, Pai, que merece esse título de Rei dos nossos corações, aquele que venceu a morte, aquele que está acima de tudo, Jesus. Queremos te declarar com nossas vozes, dizendo que o Senhor está acima de tudo, e nós nos reconhecemos como servos de ti, Jesus, para sempre te adorar. Queremos declarar: tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. O Rei, tu és o Rei. O Rei, tu és o Rei. Amém. Dê uma salva de palmas a Ele, amém. Vamos aumentando a adoração somente a Ti, Jesus. Queremos te exaltar, queremos bem dizer, pois somente o Senhor é digno. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Pois sabemos, Pai, que neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração,
que eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és nossa fonte, Pai, fonte de águas vivas. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, a minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, a minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, a minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Vale muito mais, Pai. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Pai, pois um dia, Senhor Deus, na sua presença é aquilo, Senhor Deus, que mais vale. Uma vida, Paizinho, segundo a sua palavra. Essa é uma vida de abundância, essa é uma vida de prosperidade, é uma vida, Senhor Deus, com um futuro próspero, Senhor Deus, e uma recompensa eterna com o Senhor no céu. Jesus, essa canção nos fala, se nós nos humilharmos, não no sentido pejorativo, mas no sentido, Senhor, de nós entregarmos tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós queremos, os nossos sonhos, nossas ambições, no seu altar, Pai. Para que o segundo verso desse refrão possa fazer sentido, Senhor Deus, que mais vale um dia no centro do seu querer, com o Senhor, Senhor Deus, com o controle nas mãos, do que toda uma vida, Senhor Deus, que não valeu de nada, que não teve um propósito, que não teve, Senhor Deus, um significado. Mais vale, Senhor Deus, um dia na sua presença onde nós nos encontramos, Jesus. Queremos exaltar o seu nome, Pai. Queremos exaltar o seu nome. E eu te convido a declarar mais uma vez esse refrão, com intensidade no seu coração, dizendo que a fonte dele é o nosso amor. Oh, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custou, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Pois mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Queremos te exaltar aqui nessa noite, Pai, entregando tudo que somos,
ao seu altar. Glórias ao teu nome, Senhor. Senhor, nós desejamos que o Senhor continue falando conosco neste lugar. Nós iremos, ó Pai, neste momento ouvir a tua palavra e oramos para que o Senhor abra o nosso entendimento, pois nós cremos que a tua palavra, ela é a fonte de águas vivas. Nós oramos, Senhor, venha para alimentar um povo faminto, venha para saciar a sede de um povo sedento pelo Senhor, meu Deus. Senhor, o Senhor trouxeste nessa noite vidas com sede de esperança, com anseio, Pai, de ouvir a tua voz. E nós oramos, Espírito Santo, continue falando, ministrando nossos corações neste lugar. É que nós oramos e declaramos que o Senhor é glorificado e exaltado em nossas vidas, que assim seja em todo o tempo, meu Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos. Quero chamar você a ofertar suas palmas a Jesus, engrandeça o nome dele, exalte ao nome de Jesus. Glórias a Deus. Deus abençoe, irmãos, que a graça e a paz sejam multiplicadas sobre o teu coração, em nome de Jesus, amém? Pode tomar seu assento, por favor. Obrigado, meus irmãos, Ministério de Louvor, pela inspiração, por este tempo tão precioso de adoração ao nosso Deus. Meus irmãos queridos, como está sendo a sua semana? Semana está sendo abençoada? Amém? Para alguns talvez não é um amém convicto. É assim, pastor, só pela misericórdia. Né? Semana, pela graça do Senhor, está sendo uma semana desafiadora. A gente passa a semana, chega as semanas, inicia e temos expectativa após um culto maravilhoso que celebramos ao Senhor no domingo. Oramos, recebemos a bênção e declaramos semana abençoada. E aí sim deparamos logo a segunda-feira, surge alguns imprevistos que até então nós nem imaginávamos, e talvez durante a semana vai acontecendo coisas que nós nem sequer imaginávamos, e assim segue a nossa vida. Sabemos que é imprevisível a nossa caminhada, mas em nenhum momento nós devemos desesperar, porque cremos ainda que nossa vida ela possa reservar muitas coisas a nós, mas acima de tudo precisamos crer que nosso Deus está no controle de todas as coisas. Você crê nisso? Amém? Bom, eu quero pensar com vocês um pouco sobre a semana de Jó. A semana de Jó, você que esteve semana passada, nós iniciamos a série de mensagens e hoje nós queremos continuar falando o que passou a acontecer quando o Senhor permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha, a fim de provar que ele adorava a Deus por aquilo que Deus é, que Deus não estava contribuindo ou sequer comprando a fidelidade de Jó para adorar a Deus. Era exatamente isso que o inimigo disse: olha, é claro que Jó, ele é temente, ele é fiel ao Senhor, pois deste tudo a ele. Quem não vai ser fiel ao ser abençoado? E Deus falou assim: ele é íntegro, ele é fiel, pode tirar tudo o que ele tem. Você vai ver que ele continua sendo adorador, ele continuará me adorando. Pois bem, diante da permissão, Jó não tinha noção de coisa alguma do que nós iremos falar nessa noite. E a partir dessa passagem, no versículo 13, nós entendemos que passou uma série de eventos, tragédias, um atrás do outro, que não deu nem tempo dele processar o que havia acontecido. Talvez aconteceu num só dia, ou talvez alguns dias, mas nós podemos pensar a semana de Jó. Eu imagino que nós também passamos, ou estamos sujeitos a passar por dias difíceis. Dia em que você leva uma surpresa com situações como de repente da vida. E você pensa, não pode ficar pior minha semana. E para sua surpresa e a minha, às vezes pode ficar pior. Talvez se desespera
e pensa, meu Deus, onde eu errei? Talvez você tenta encontrar a razão das coisas ter saído do controle dessa maneira, ou das coisas começarem a sair tudo errado, e talvez você tenta encontrar alguma explicação. Pois bem, nós também podemos pensar que Jó, ele passou também por isso, claro, com sofrimento maior, e a história dele está bem relatada. Bom, a semana de Jó segue com várias palavras como essas nesses versículos. Um dia que talvez seria aquele dia de rotina, em que Jó, ele administrava tantos bens, ele tinha os seus 10 filhos, que tinham uma harmonia muito bonita, ao ponto que eles conseguiam se reunir na casa do outro para ter uns banquetes, e de repente, um dia, começou a vir tragédias. Mal Jó processava uma notícia, e diz o verso 16, de repente, este ainda falava, quando veio outra notícia. E o verso 17 vai acompanhar também essa expressão, enquanto este ainda falava. Meu Deus do céu. Pensa você ouvir alguém, traz um desespero sobre a sua vida, contando uma tragédia, mal ele sai do portão da sua casa, chega outro. Enquanto este está terminando de falar a notícia ruim, chega outro na sua casa. Calcula, imagina um cenário, imagina a cena. É uma história real que eu estou contando para vocês, irmãos, que a Bíblia escreve para nós. No verso 18 vai dizer, também este ainda falava quando veio outro. E no verso 19 vai dizer, de repente, irmãos, olha as notícias que chegou até Jó. Os sabeus roubaram os bois e jumentas e matam os servos. De repente, houve um furto na sua fazenda, nas suas terras, e os servos que cuidavam dos rebanhos também foram mortos. Jó mal estava pensando qual o tamanho seria o seu prejuízo financeiramente ao pensar sobre isso, e de repente uma tragédia ambiental aconteceu, humanamente dizendo. Embora vai dizer que foi fogo do céu que caiu e consome as ovelhas e os pastores. De repente uma tragédia ambiental. Primeira coisa, tratou de pessoas movidas pelo mal, que furtou os seus bens e assassinou os seus servos. De repente uma tragédia de nível ambiental. Um fogo caiu do céu. De repente uma tragédia ambiental, que acontece em algumas ocasiões. Os caldeus, outro momento, vai dizer que eles roubam os camelos e matam os servos. Jó está tendo uma sequência de prejuízo, situações estão acontecendo, tudo que ele tinha. De repente começou a perder tudo isso. Eu acredito que o impacto mais violento para Jó foi este aqui. Um vento forte derruba a casa onde estavam seus filhos e todos morrem. Todos morrem. Enquanto ele estava processando todos os danos, prejuízos, tanto que foi furto, ou até mesmo humanamente dizendo, que foi uma tragédia ambiental, que teve perdas, prejuízos, e até mesmo de pessoas a qual ele convivia, trabalhava para ele, eram seus servos, mas certamente quando esse vento forte aqui bateu, derrubou, ou tentou derrubar a fé deste homem. Um vento forte veio, eu imagino que nessas horas a fé deste homem foi provada. Há notícias que de repente chegou um vento na casa, e um servo veio desesperado contando isso, todos morreram. 10 filhos, todos morreram. Aí pensamos, qual vai ser a reação deste homem? E a Bíblia diz para mim e para você, olha o verso 20 por favor, do capítulo 1, meus irmãos. Assim diz a palavra, então Jó, ele se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
Verso 22, preste bastante atenção. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Provou que o inimigo estava totalmente equivocado quando disse que ele só era fiel a Deus porque Deus lhe dava motivos como sorte de bênçãos, honrarias. Ele tinha tudo para ser motivado a obedecer a Deus. Não tirou isso mesmo assim, ele adorou o Senhor. Sabe, irmãos, o verso 20 me ensinou um princípio tão importante, eu quero que você preste muita atenção. Nós temos que entender, por mais que nós somos e desejamos ser espirituais, no sentido de sermos filhos de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus, uma coisa que nós não podemos ignorar é a nossa humanidade. Não podemos ignorar as nossas emoções. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Um princípio tão importante para mim e para vocês. Jó, ele se levantou para encarar a dor, mas se prostrou para adorar a Deus. A primeira lição que eu aprendo aqui é exatamente isso. Então, diante de todos, de repente, uma semana terrível, ou uma série de notícias, uma pior do que a outra, uma semana difícil, dias difíceis, Jó, ele se levantou, e essa expressão, ele rasgou o seu manto, rapou a cabeça, ele prostrou-se em terra. Isso é uma expressão de luto. Aquele tempo era assim que eles expressavam o luto, de expor as suas emoções, seu desespero. Nós estamos falando de um homem de fé, mas em um momento ele negou suas emoções diante do sofrimento. Ele se levantou para encarar a dor, encarar a dor. Ele não deixou a dor sequer sucumbi-lo. Irmãos, aqui está um princípio que nós devemos desenvolver uma maturidade emocional e espiritual na nossa caminhada de fé. Porque muitas pessoas fazem o contrário aqui. Muitos se levantam para encarar a Deus e se prostram diante da dor. A dor o consome, não tem mais perspectiva nenhuma para levantar, está desanimado com a vida. Parece que foi um golpe tão violento que a vida lhe deu, o vento bateu tão forte, veio as circunstâncias de repente da vida, e agora ele está frustrado, decepcionado, não consegue se levantar, porque a dor está o consumindo de dia e noite. Passa-se tempo, e mais uma vez está soprando uma vela, para dizer mais um aniversário dessa dor na minha vida. E contra Deus, e com relação a Deus, muitas vezes acaba se levantando contra Deus. Deus, onde o Senhor estava? É a dor falando, irmãos. Quando alguém se revolta contra Deus, é porque realmente a dor dominou seu coração. Ele perdeu a visão dos planos de Deus, perdeu a confiança totalmente na soberania de Deus. É a dor falando, é a dor dizendo, faça alguma coisa, culpe a Deus por isso. Onde está o seu Deus agora? É a dor quando domina a gente, irmãos. Faz culpar a Deus, culpar pessoas. Então, diante da dor, nós temos que levantar para que encarar a dor. Jó, ele se levantou para encarar a dor. De que maneira? Ele rasgou o seu manto, ele rapou sua cabeça, ele prostra-se em terra, ele está expressando suas emoções, ele está dizendo, olha, eu preciso expor minhas emoções, ele chora. Olha, isso eu sei que é muito sensível dizer, meus irmãos, mas nós precisamos compartilhar sobre isso. Algumas pessoas tentam demonstrar tão forte ou tão espiritual diante de uma coisa que deveria chorar e dizer, chorem comigo alguém, porque eu estou no luto, eu estou numa dor terrível. E às vezes quer demonstrar, irmãos, não sei como consegue negociar com suas emoções nessas horas. Quer demonstrar talvez uma firmeza, com coisa que isso vai de alguma forma anular a sua espiritualidade. Não, isso expor nossas emoções, queridos. Certa vez, não foi aqui que aconteceu isso, mas eu aprendi isso quando, momento muita dor, filho de uma irmã, diaconisa da igreja, uma tragédia aconteceu, o filho foi assassinado. A igreja toda comovida, abraçando a família, e essa irmã não se permitiu sequer levantar, expressar uma lágrima. Eu cheguei até ela e falei assim, minha querida, por favor, é o seu filho. Você precisa expressar suas emoções. Ninguém vai te julgar por isso, pelo amor de Deus. Você está livre, você precisa ser livre para
você expressar, você tem que vivenciar isso. E parece aquilo que ela precisava ouvir e entender. Onde ela foi, desabou. Foi doloroso demais. O grito de uma mãe, o desespero de uma mãe. Ela foi lá realmente expressando a dor, abraçamos ela, mas ela se levantou para encarar a dor, encarar o luto, mas também, por outro lado, ela se prostrou para adorar a Deus, porque em um momento ela deixou aquela dor dominá-la ao ponto dela ficar amarga com a vida, perdeu o sabor pela vida. E quando, irmãos, nós não se levantamos para encarar a dor, nós nos tornamos pessoas amargas. Temos que encarar a dor, irmãos. Podemos manipular a dor é real, é uma perda, é significativa, é uma falta, é expressar a dor. Eu preciso encarar essa dor, preciso clamar, eu preciso me expor, preciso chorar, é alguém que se importa com isso, eu preciso chorar e colocar minha vida na presença de Deus agora. E olha, uma coisa tremenda aqui, irmãos, Jó, ele se levantou para encarar a dor, mas ele se prostra diante de Deus, ele está se prostrando diante do Senhor, para adorar a Deus, ele adorou a Deus, e nós podemos pensar, mas meu Deus, que compreensão é essa que levou este homem a ter essa atitude? Eu acredito que ele teve pelo menos 3 razões, que levou ele a se levantar para encarar a dor, e para ter logo um coração pronto a se prostrar e adorar a Deus. 3 motivos eu acredito que moveu verdadeiramente o coração e a fé deste homem que tanto inspira a nossa vida, irmãos. A primeira coisa, quando olhamos nessa palavra, que Jó, ele olhou para o passado. Olha o verso 21, quando diz, nu saí do ventre da minha mãe. Primeira coisa que Jó faz, ele tem uma perspectiva de olhar para o seu passado, ou seja, para o dia do seu nascimento, e quando ele expressa isso, olha, nu eu saí do ventre da minha mãe, aqui nos traz uma compreensão que ele reconhece, que nada, o que ele conquistou na sua vida, levará deste mundo, é uma compreensão, por mais que seja doloroso, ele perder os seus bens, perder os seus servos, perder principalmente os seus filhos, mesmo assim, ele tem uma compreensão, por mais que eu os amava, por mais que eu valorizava, por mais que eu desejava viver muitos anos com eles, mas ainda assim, eu não poderia levá-los comigo um dia, eles não são eternos. É isso que, de alguma forma, traz sentido para consolarmos, irmãos, se é alguma maneira de encararmos isso natural, talvez não seja, mas é uma compreensão que eu acredito que a palavra quer nos ensinar, uma compreensão, por mais que eu os amava, por mais que eu tinha, por mais que eu queria mais aproveitar, por mais que seja, eu não tinha condições de levá-los comigo um dia, alguém teria que ir primeiro, um dia. Essa é a primeira compreensão de Jó. Ele olha para o seu passado, para o dia do seu nascimento, e traz consigo uma realidade tremenda, queridos. O que nos ensina, irmãos, que tudo que temos é provisão de Deus. Se é provisão de Deus, significa que é também propriedade absoluta de Deus. Deus me deu, e Ele tomou. Então significa que Ele é provedor, Ele me deu, provisão dEle. Ele tomou, tem direito. Ele me confiou. Se Ele permitiu tirar, porque tem direito. Absolutamente. Eu não tenho controle absoluto sobre as bênçãos de Deus. Irmãos, eu sei que é um alimento sólido dessa palavra, quando pensamos nessa compreensão, mas é isso que faz sentido na nossa mente, nossa vida. Pensar dessa maneira. Eu creio que a palavra de Deus nos ensina também a pensar nossa fé, pensar também para nossas emoções fluir com base na palavra de Deus. Até nisso nós temos que também voltar para a palavra do Senhor. Isso nos ensina, irmãos, um princípio, quando olhamos para a atitude de Jó, que ele se levantou para encarar a dor, mas se prostrou para adorar o Senhor, nos ensina claramente isso.
Este homem, ele foi movido por este entendimento. Tudo que temos é provisão de Deus, não propriedade absoluta nossa. Não é propriedade absoluta minha. Ou seja, eu não teria o direito absoluto de ter com a minha vida eternamente, não. Como eu cheguei no mundo? Cheguei sem nada. Cheguei sem nada. E tudo que eu passei a ter, no caso de Jó, família, tantos filhos, tantos bens, tudo foi provisão de Deus, favor de Deus. Tudo que eu e você temos, irmãos, é provisão de Deus, porque nos chegamos. E tudo que passamos a ter nessa vida, irmãos, as conquistas, as bênçãos, tudo favor de Deus. Não temos controle absoluto sobre essas coisas, a não ser Deus tem o direito, dar a Ele o direito disso. Deus tem o direito em tudo da minha vida. Agora, estamos dispostos em sermos submissos a isso? Deus, o Senhor tem um direito sobre tudo. Eu estou recebendo algo do Senhor hoje, glória a Deus, mas eu entendo uma coisa, como Jó entendeu, eu sou apenas um mordomo. Até mesmo a minha família, é a minha família, mas sou mordomo de Deus. Um mordomo. O Senhor tem direito, Ele tem o direito, porque Ele que traz vida, Ele que sustenta, Ele que abençoa, Ele que supre. Segundo entendimento, irmãos, que Jó, ele olha agora para o futuro, o dia da sua morte, e não voltarei. Ele traz um entendimento, irmãos, que ele está ministrando para ele mesmo, nessas horas. Jó, ele mesmo respondeu, ele se levantou, ele adorou ao Senhor, após encarar a dor, e ele disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. Ele está ministrando para ele mesmo, ele encara uma realidade, ele ministra para a sua vida mesmo, ele não está manipulando suas emoções, ele está encarando um entendimento revelado sobre o propósito da vida. Nu voltarei para lá. Nos traz compreender, irmãos, conforme 1 Timóteo, verso 6, versículo 7, eu gosto muito de refletir nessa passagem do apóstolo Paulo, dito a Timóteo, porque nada trouxemos para este mundo, porque nada trouxemos para este mundo, é manifesto, e que nada podemos levar dele. Algumas outras traduções vai dizer, porque nada temos trazido para o mundo, e nem coisa alguma podemos levar dele. Não podemos levar nada, porque nada trouxemos. Isso já se aplicava à oração de Jó também. Tudo que nós trouxemos, tudo aquilo que é manifesto, nada trouxemos, e coisa alguma nós podemos levar dele. Não podemos levar nada disso. Isso, sinceramente, irmãos, é uma revelação para nós, até mesmo encarar os de repente da nossa vida, de encararmos as semanas de Jó que deparamos muitas vezes, dias difíceis, dias dolorosos, e que a palavra de Deus não nos engana, por vezes diz que existe o dia mau, dia difícil, que vem para todos, um dia, e nós precisamos muito, irmãos meus, lembrarmos dessa palavra do Senhor. Terceira verdade que me faz entender que este homem se debruçou tanto em adoração a Deus, aqui eu vejo uma declaração profunda da sua fé. Jó agora ele olha também para o alto, e aqui nós percebemos a maior declaração de fé de alguém. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, talvez mais fácil declararmos, o Senhor deu, bendito seja o nome do Senhor. Quando recebemos algo do Senhor, podemos levantar nossas mãos, agradecer a Ele, o Senhor deu, bendito seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, dizer, o Senhor tomou, será que teremos o mesmo coração para adorar a Deus, diante daquilo que Ele permite tirar de nossa vida, ou daquilo que não temos mais sobre nossa vida? Teríamos o mesmo coração para dizer tanto, bendito seja o nome do Senhor por aquilo que Ele me deu, e bendito seja o nome do Senhor por aquilo que Ele tomou, que Ele permitiu? Sinceramente, meus irmãos, nós temos que crer que a nossa fé,
nos prepara também para momentos como este, de agradecer a Deus, louvar a Deus por aquilo que recebemos e por aquilo também que não temos, e ser grato a Deus, é bendizer o nome do Senhor, irmãos. Isso é uma maneira de permitir que a presença dEle abrace nossa alma, que o Espírito de Deus venha mover nossas emoções, é dizer: Senhor, bendito seja o Teu nome em todo o tempo. Nós estamos aqui diante de uma expressão mais profunda de adoração na Bíblia. Alguém que no seu momento mais difícil de dor, está adorando, exaltando ao nome do Senhor. Ele está exaltando ao Senhor. Ele está exaltando o Senhor por Ele permitir tirar coisas da vida dele. Por quê? Porque ele teve uma percepção muito clara do seu passado. Ele sabe de onde ele veio ou como ele veio. Ele sabe também qual é o caminho. Um dia eu vou passar, mas o alvo dele está para o alto. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, quando nós olhamos para trás, nós encaramos também um fato. Quando olhamos também para o futuro, também é um fato, é uma realidade. Mas o que nós jamais devemos tirar nossos olhos é do alto, é do Senhor. Ele continua no controle de todas as coisas. Aqui nos traz as seguintes, ou resumidamente, irmãos, essas declarações. Resumidamente, quando olhamos para o passado, lembramos que tudo vem de Deus. Amém, meus irmãos? Tudo vem de Deus. Quando você olha para trás, ao pensar assim: como você chegou neste mundo? E o que tem hoje? Tantas coisas que você passou na sua vida até aqui, e reconhece que tudo veio de Deus, as bênçãos, o cuidado dele, sua família, aquilo que você reconhece como uma bênção do Senhor, tudo veio do Senhor. Quando olhamos para o futuro, entendemos que nada levaremos deste mundo, nada, absolutamente levaremos deste mundo. Tudo que nós podemos ofertar ao Senhor em vida, irmãos, é adoração. Nossos bens materiais, de forma alguma, vai entrar no céu, porém, pode refletir em frutos de louvor ao Senhor para a eternidade. Nossos bens materiais podem promover coisas celestiais aqui na terra, pode gerar frutos para a eternidade. Não canso de falar sobre isso, que tudo que nós podemos fazer, nada vai se levar, mas pode ser um instrumento de Deus para gerar frutos para a eternidade. Da forma que nós podemos servir, abençoar, ser generosos, levar pessoas a Cristo, por você acolher, por abençoar com uma inscrição no retiro, por exemplo. Seu dinheiro entra no céu? Não, mas quando você investe alguém para ir para um retiro, e lá essa pessoa é encontrada por Cristo, restaurada, curada e cheia do Espírito Santo de Deus, olha o tamanho do fruto, olha a bênção. E você: meu Deus, que alegria, eu pude participar disso. Quando você compartilha, investe de alguma forma para abençoar alguém, isso pode reverter em frutos para a eternidade. É isso que faz sentido as coisas para nós. Nada podemos levar deste mundo. Preste atenção numa coisa, queridos: nada podemos levar deste mundo, principalmente nossa família. Não podemos levar, queridos, não podemos levar. Quando olhamos para o alto, reconhecemos que Deus continua sendo digno de adoração. Creio que é isso, irmãos meus, nós devemos continuar adorando ao Senhor. A fé de Jó, ele permaneceu principalmente em momentos de perdas, em momentos imprevisíveis, ou de repente da vida, ele continuou mesmo assim, declarando que Deus é digno de toda adoração. Deus continua sendo digno de toda adoração. Eu creio que é isso, preciso também mover o nosso coração nessa noite, irmãos. Sabe, diante de uma dor, diante de uma realidade que vemos talvez ter um choque de realidade na nossa vida, de você ter aquele momento de se levantar para encarar a dor, mas olha, eu vou me prostrar diante de Deus, vou adorar a Ele, dizer: Deus, o Senhor me deu, mas o Senhor também tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Você conseguiu hoje, até hoje, declarar: bendito seja o nome do Senhor por aquilo que talvez você se conformou ainda? Ouse fazer isso.
pode ser um ponto final nessa dor. Pode ser um ponto final nesses questionamentos que tem levado você cada dia a se tornar uma pessoa amarga ou morrendo aos poucos. É declarar: bendito seja o nome do Senhor. O Senhor continua sendo digno, Senhor, de toda adoração por isso. Eu preciso concluir, irmãos meus. Uma semana foi suficiente para Jó perder tudo, mas não foi suficiente para ele perder a sua fé. Foi suficiente, irmãos, uma semana, ou talvez menos de uma semana, foi suficiente para Jó perder tudo, mas não foi suficiente para ele perder a sua fé. Ele perdeu tudo, mas não perdeu aquilo que o sustentaria em toda a sua vida, que é a fé. Eu creio que isso nós devemos guardar no nosso coração, irmãos, não perder a fé. Não perder a fé. Muitas pessoas perdem a fé por estar iludidas por aquilo que vem a ganhar nessa vida. Perde a fé, esfria e logo se distrai. E muitas pessoas perdem a fé não porque perdeu alguma coisa significativa, emocionalmente considerável, e ela fechou o coração. Muitas pessoas perdem a fé por coisas passageiras, momentâneas, alegria, felicidades momentâneas. É o que leva também algumas pessoas até mesmo perder a fé. Mas muitos também abandonam a fé quando vem embarque da vida, vem situações que nós nem sequer imaginamos. Torno a compartilhar com vocês que a minha oração, tenho aprendido a orar já faz alguns anos: Senhor, prepara-me meu coração para que eu seja preparado a enfrentar tudo aquilo que eu estou sujeito a enfrentar nessa vida. Senhor, prepara meu coração, prepara as minhas emoções, para que eu possa estar preparado para enfrentar tudo que eu estou sujeito a enfrentar nessa vida. E quando deparo com coisas que eu estou sujeito a enfrentar nessa vida, irmãos, estou lembrado dessa oração, e o Senhor sustenta. Levanto, irmãos, eu levanto para encarar a dor. De que forma? Eu choro, compartilho, fico um tempo pensando, mas o tempo todo: Senhor, eu te louvo, o Senhor está no controle, o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo fiel, o Senhor continua sendo fiel. Essa fé existe, queridos. Essa fé pode nos sustentar no momento mais difícil da nossa vida. Nós precisamos nessa noite buscar: Deus, fortaleça a minha fé, me dê essa fé, Senhor. Esse homem foi considerado um homem de tamanha fé, ao ponto que Satanás teve que reconhecer, admitir, realmente tratava-se de um homem que Deus revelou a vida dele, e foi tão fiel, que nem mesmo tirando tudo aquilo que Satanás achou que o tirasse, que ele iria blasfemar contra a face de Deus, não blasfemou, ele adorou. Foi um golpe na cara do inimigo isso, e louvor a Deus bendito. De fato, esse homem não estava adorando a Deus por interesse, não estava adorando a Deus por algo em troca, estava adorando a Deus por aquilo que somente Ele é, um Deus bendito, um Deus que é digno de glória. Sinceramente, irmãos meus, qual motivo nós estamos adorando a Deus? Se não for exatamente para adorar um Deus bendito, que é digno de toda adoração, de todo louvor, um Deus que é amável, a razão de tudo, nossa motivação possa talvez estar equivocada, se não for primeiramente isso. Não devemos adorar a Deus motivado por um interesse: o que eu vou receber em troca se eu adorar a Deus? Ou eu estou adorando porque afinal de contas Deus me abençoou. Não, irmãos. Mas sim, acima de tudo, é um Deus bendito, Deus maravilhoso, que eu vou render adoração a Ele toda a minha vida, seja o que for, porque eu sei como eu cheguei neste mundo, sei que eu vou passar dele, mas eu sei que Deus continua sendo Deus, e para toda a eternidade Ele continua sendo o Senhor de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Estou de pé, por favor, meus queridos. Nós queremos orar neste momento. Coragem você continuar meditando na palavra do Senhor por esses dias. Nós vamos ter muita de Deus ainda a ser ministrado no seu coração, nessa série de mensagens, queridos. Mas nessa noite especialmente eu quero orar com você. O que já foi suficiente para tirar a sua fé, afetar a sua fé?
Talvez, irmãos, se nosso coração não estiver enraizado no Senhor, não precisa de muito não, hein? Para ser suficiente para tirar nossa fé, para perdermos a fé. Não precisa de muitas vezes. É uma frustração no emprego, é uma porta que se fecha, é uma desavença, e de repente fecha o coração com o Senhor. Isso já foi suficiente para abandonar a sua fé? Meu Deus! Isso serve para mim, irmãos. Meu Deus, estou pensando em um momento abandonar a fé. O que é suficiente acontecer para abandonar a fé? Aliás, existe alguma coisa suficiente para abalar a sua fé em Deus? Sendo que Ele te sustenta, que Ele é o Senhor da sua vida. Bom, primeiramente não somos nós que nos sustentamos, mas sim é de um coração que responde à graça que recebemos do Senhor, da bondade dEle, da revelação dEle. Eu quero orar neste momento, irmãos queridos. O Senhor me direciona no meu coração orar por isso, orar pela sua vida. Você que nessa noite se levanta para encarar a dor, mas também se prostra para adorar a Deus. Para adorar a Deus. Talvez muitos chegaram em algum momento da vida, estava prostrado diante da dor e se levantando contra Deus. Não, irmãos, vamos se levantar na força do Senhor para encarar a dor. A certeza que o Espírito Santo de Deus nos consola, nos fortalece, nos ajuda. E enquanto adoramos ao Senhor, Ele vai trazendo sobre nós, como cantamos, rios de águas vivas, vai fluindo, vai trazendo força, vai trazendo graça, vai trazendo revelação, vai trazendo entendimento e revigorando para prosseguirmos e adorar a Ele. Senhor, o Senhor conhece o coração dos meus irmãos que nessa noite chegaram, carregam suas histórias, carregam também dias difíceis, que pelo fato de ouvirmos suas histórias, nos comovemos, Senhor. E o que nós queremos saber, ó Pai, se essas vidas superaram tudo isso, se levantaram para encarar a dor, com o coração prostrado aos Teus pés, meu Senhor. Ou se muitos não conseguiram, Senhor, encarar a dor, e consequentemente, Senhor, não se prostraram diante do Senhor de todo o coração. Meu Deus, eu oro em nome de Jesus, o Senhor venha trazer graça, trazendo cura, trazendo força para que meu irmão, minha irmã, onde essa mensagem há de chegar, levantem no Teu poder para encarar a dor, expressar as suas emoções, se levantem para expressar as suas emoções, dar palavras por aquilo que está sentindo, expressar. Senhor, eu oro em nome de Jesus. O Senhor não rejeita aqueles seus filhos por expressar suas emoções. Não, Pai, de forma alguma. Mas também nós não queremos, ó Pai, encarar a dor, as emoções, se antes, ó Pai, ter o nosso coração também decididos a adorar o Teu nome, exaltar a Ti. Queremos reconhecer, Pai, que tudo vem das Tuas mãos, e tudo é para o Teu louvor, tudo voltará para o Senhor, e um dia passaremos também. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Queremos declarar: bendito seja o nome do Senhor, por aquilo que o Senhor nos deu, e por aquilo também que o Senhor permitir levar nossa vida, Pai. Nós oramos para que o nosso coração se converta, Pai, a essa palavra, em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, eu quero chamar você para vir aqui nesse momento, junto com os nossos irmãos do Ministério de Intercessão, que estarão aqui também posicionados. Seja você que esteja nessa jornada de oração, ou que deseja começar hoje uma jornada de oração, uma campanha, por um propósito, por uma causa, que você entende que é necessário orar, interceder, a fim de ter uma intervenção de Deus em alguma área da sua vida, ou por alguém, você pode vir aqui à frente. Você pega um cartão aqui para que você possa marcar o propósito a qual você estará nessa jornada de oração. E
E seja você que seja na segunda, sétima semana, também sai do seu lugar, pode vir aqui à frente. Um intercessor, uma intercessora chegará a você e orar junto com você. Mas especialmente eu quero fazer um apelo para você que deseja responder essa palavra, que o Senhor tocou o seu coração, que você entendeu de Deus, seu coração queimou, seu coração foi tocado por essa palavra. Eu quero chamar você também para vir como uma resposta diante do Senhor, dizer: Senhor, eis aqui meu coração, eis aqui a minha vida, me rendo diante do Senhor. E nós queremos também orar com você, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Vi o justo mendigar o pão, em sua descendência perecer. Deus sempre tem um escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crer. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se vence pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças pra enxergar além, além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus, de Deus. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças pra enxergar além, além.
Senhor, nós cremos que a última palavra vem de Deus. Queridos, em nome de Jesus, comece a crer nisso, a confiar nessa palavra. A última palavra vem de Deus. Nós ouvimos mais uma página da história de um homem, mas não é o fim da história, continua a história. Assim também as nossas vidas, não é o fim. Uma semana difícil não significa que é o fim de tudo. Dias difíceis não significa que não há mais razão para viver. Dias difíceis que nós podemos passar nessa jornada não significa que é o fim de tudo. Não significa abandono do Senhor. Significa soberania. Significa propósito do Senhor em todas as coisas. Pai, nós cremos que a última palavra vem do Senhor. Nós não sabemos aquilo que nos reserva, Senhor, o amanhã, mas o que nós precisamos ter é nossa confiança no Senhor, o Deus soberano, o Senhor que está no controle de todas as coisas, Senhor. Pai, nós oramos, o Senhor continue fortalecendo a nossa fé, para continuarmos firmes, confiantes, que o Senhor jamais desampara aqueles que buscam, naqueles que esperam no Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós confiamos em Ti, Pai. Quando olhamos para trás, reconhecendo que tudo vem das Tuas mãos o que temos, mas o Senhor tem o direito, Senhor, de fazer o que o Senhor deseja com aquilo que o Senhor tem nos confiado, Pai. Nós reconhecemos isso e declaramos isso, Pai, pois nós sabemos, ó Pai, que nos reserva um amanhã, ainda que nossa vida, Pai, findará neste mundo, mas sabemos, Deus, que nós temos uma esperança eterna, a vida eterna, Senhor. Temos a certeza da salvação, a certeza da vitória do Senhor Jesus sobre a morte, a certeza, Pai, que estaremos com o Senhor. Nós oramos, ó Deus, fortaleça-nos. Nós queremos, ó Pai, receber do Senhor essa capacitação pela fé, tanto para estarmos prontos a dizer: bendito seja o nome do Senhor por aquilo que recebemos. E bendito seja o nome do Senhor por aquilo e por aqueles que o Senhor permitiu levar nossa vida, Pai. Ó Deus, nós oramos por isso. E entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sendo Suas mãos, receba a bênção do Senhor, meus irmãos queridos. Que a maravilhosa graça, poderosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo continue sendo derramados sobre a igreja do Senhor, sobre as nossas vidas. Que assim seja hoje, e assim seja até aquele grande dia que aprove o Senhor nos chamar para estarmos com Ele, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos na paz, irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus.